sou a Tiemi e esse é o segundo vídeo da minha série de meta de leitura para 2019. O meu objetivo final é conseguir ler 100 livros no total durante o ano, mas eu reduzi essa meta para pequenas metas mensais, onde eu acho que reduzo a ansiedade de pensar em ler um número muito alto de livros e consigo aproveitar mais um momento de leitura e ir cumprindo a minha meta aos poucos. E o primeiro livro do vídeo de hoje se chama Uma História de Solidão, que é do autor John Boyne, onde a história se passa na Irlanda de 1950 e conta a história de um padre. O personagem é um padre que acaba indo trabalhar no Vaticano e aí a história desenvolve em torno da vida pessoal dele, que já teve algumas tragédias familiares e em torno dessa decisão dele de se tornar padre. E ainda, pelo que eu li na sinopse, ainda fala sobre alguma situação relacionada com abuso sexual, de denúncias de abuso sexual dentro da igreja, e ele vai meio que passar por todas essas situações assim, e a história vai desenvolver em torno disso. Eu não sei se tem algum contexto histórico real por trás desse livro, porque o John Boyne sempre escreve meio com um teor histórico real por trás dos personagens dele. Eu já li Palácio de Inverno, O Menino do Pijama Listrado, e todos eles eu comecei a ler meio no escuro, assim, só por causa da história chamar a atenção mesmo, e durante a leitura eu fui descobrir que tinha um viés histórico real, de algo que aconteceu de verdade, no meio da história de ficção dele. Eu gosto muito desse autor, eu escolhi esse livro meio às escuras, simplesmente porque eu gosto dele, então todos os livros que eu leio dele eu acabo gostando, então vou ler esse e ver qual que é. O segundo livro se chama Fahrenheit 451, do autor Ray Bradbury. A história é uma ficção futurista, meio utópica, onde os livros são proibidos e os bombeiros, que a gente conhece hoje em dia, conhece no nosso mundo, que apagam fogo, nessa história eles são chamados para apagar livros. Então, livros são uma ameaça ao sistema. E aí, o personagem principal dessa história é um bombeiro que apaga livros, que destrói livros, mas ele começa a se fazer vários questionamentos ideológicos, daí ele conhece outra personagem que também faz esses questionamentos, e aí alguma coisa acontece na história em que essa personagem desaparece, e eu acho que é aí que começa a desenvolver a parte louca e que envolve até um pouco de política na história. Por isso me chamou a atenção. Eu vi a recomendação desse livro no Scoob, eu não lembro qual que era relacionado com ele, mas eu senti muita vontade de ler esse livro específico por causa do momento político que a gente vive, onde as pessoas estão com tanto medo de ler, de ter acesso à informação e coisas desse tipo. Então eu acho que é interessante ler e tirar minhas próprias conclusões e fazer paralelos com a vida real. O terceiro livro se chama O Conto da Aya, que é de uma autora chamada Margaret Atwood. Ela é canadense e a história foi escrita em 1985. Também é uma história de ficção utópica, meio futurista, só que nessa o problema não são os livros, nessa o problema são as mulheres, que são escolhidas para serem oprimidas pelo governo. Eu não sei ainda direito sobre o que é a história. Eu sei que esse livro deu origem a uma série que ficou bem popular agora, que tem na Netflix, chamada The Handmaid's Tale, que é o mesmo nome do livro, só que não foi traduzida. E eu fiquei muito a fim de ler por causa das questões feministas que eu acho que esse livro deve abordar, por se tratar de mulheres oprimidas e por ter ficado tão conhecido, deve ser legal, deve ser interessante. Então é mais ou menos por isso que eu resolvi ler. Eu vi uma resenha sobre esse livro no canal Mil Caretas, eu vou deixar o link aqui embaixo, e eu acho que foi lá onde eu vi a primeira recomendação, assim, e aí depois eu comecei a ouvir falar desse livro em todo lugar, dessa história em todo lugar, e aí por isso eu coloquei na minha meta de leitura agora. O quarto livro se chama Para Educar Crianças Feministas, é um livro bem curtinho, de 90 e poucas páginas, e é um livro da Chimamanda Ngozi Adichie, eu não sei falar o nome dela. É uma autora nigeriana. Ela ficou famosa com outro livro que eu acho que chama Americana, eu ainda não li. Tá na minha lista, há um tempão, mas eu nunca consegui começar a ler. Talvez eu coloque na lista do mês que vem, não sei. Mas aí eu peguei esse
porque eu achei a proposta dele bem interessante. É como se o livro fosse no formato de uma carta escrita para uma amiga que vai ser mãe de uma menina. E eu fiquei curiosa para saber quais são as nuances que ela apresenta para falar sobre feminismo para alguém que vai ser mãe em breve, ou até mesmo como lidar com o feminismo com relação a crianças, sabe? Não sei, fiquei curiosa em relação a isso. E a Chimamanda, ela, por ser uma autora nigeriana também, eu nunca li nenhum livro de nenhum autor nigeriano, isso deu pontinhos pra eu pegar esse livro logo. Quinto e último livro é A História do Mundo para Quem Tem Pressa, de uma autora chamada Emma Marriott. Eu gosto muito de livros nesse estilo de contar vários fatos de forma reduzida. Eles geralmente não são muito profundos, não são livros que entram no assunto assim, tipo, de forma aprofundada, mas eles acabam abordando muitas coisas de uma só vez. E aí, conforme eu vou lendo, eu vou descobrindo o que me interessa mais, e eu vou descobrindo coisas que eu nunca tinha ouvido falar, e daí eu posso pegar aquele tópico específico e pesquisar mais a fundo por conta própria. Mas aí eu consigo ter, tipo, acesso a muitos fatos, muitas histórias de uma vez só, que eu não teria se eu fosse pegar um livro, tipo, mais aprofundado, mais longo. E daí também acaba sendo uma leitura de história um pouco mais relaxante, porque eu vou só pegando a cereja do bolo, vamos dizer assim, da história. Esse livro, ele fala de coisas bem lá atrás, da época de Alexandre o Grande, e, se eu não me engano, ele termina na época da Segunda Guerra Mundial. Eu já li um outro livro, acho que outros livros nesse estilo, mas um que eu lembro agora que eu li, que era bem assim, era A Breve História de Quase Tudo, que foi um livro muito legal. Eu tenho vontade, eu li ele no Kindle, mas eu tenho vontade de comprar a edição física dele, porque eu acho que pra mim seria como um livro de consulta, porque tem várias coisas interessantes assim, e daí no Kindle eu acabo não voltando muito pro livro. No livro físico eu acho que eu teria essa possibilidade, mas esse livro eu também escolhi ler no Kindle agora. Se eu gostar, talvez eu compre o livro físico. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem livros ou autores novos pra me indicar, pode deixar no comentário aqui no YouTube ou em qualquer lugar das redes sociais. Beijos e até a próxima.